Senhor. O quem? Senhor. Ó, esse texto hebraico está assim. O artigo definido o Senhor. Senhor. Senhor, tá? O Senhor me possuiu. Quem me possuiu? Senhor. O Senhor. Então, quem é Senhor? Deus. E sobre a divindade, e sobre Jesus, Jesus é Senhor? Jesus é Senhor? É? Jesus é Senhor? É? Paulo trata Jesus como Senhor, um só Deus e um só Senhor? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Tá. Então, se Jesus é Senhor, quem me possuiu? Agora, como que o Senhor pode me possuir? Como que o Senhor vai possuir o Senhor? Pelo corpo. Não, peraí. Como que eu, sendo Senhor, vou me possuir de mim mesmo? Se eu já tenho tudo, se eu sou todo poderoso. Não, calma. Ó, artigo definido no singular. Então eu estou falando de quem? De uma pessoa só. Vamos lá. Não vamos levar para a trindade ainda. Calma. O Senhor, que é o que o texto está falando no singular, tá certo? E não os senhores. Então calma. O Senhor me possuiu. O Senhor me possuiu. Eu sou Senhor e eu posso me possuir de mim mesmo? Então no texto está dizendo que isso é a interpretação. No texto está dizendo que o Senhor possuiu alguém, mas esse alguém não era o Senhor. Então o Provérbios capítulo 8, versículo 22 não pode falar que o Senhor estava possuindo o Senhor, porque Jesus é Senhor. Então o texto não está falando que o Senhor possuiu o Senhor, ele possuiu alguma coisa. Aí nós temos que descobrir o quê? Quem é essa coisa que o Senhor possuiu? Contexto, é porque eu estou falando para vocês. Então eu tenho que prestar atenção, ler devagar e olhar para o texto e falar assim: não, peraí, meu amigo. Pera aí que agora eu vou sair na mão com você, o negócio vai pegar aqui, não sair no tapa, mas vai sair alguma coisa que isso não está certo. Lê o texto com atenção, com calma. Eu não entendi. Vai parar na frente do texto e vai chorar. Eita Deus, aleluia. Vai fazer o que for, mas vai entender. O Senhor me possuiu. Mas peraí, Jesus é Senhor. As duas aulas anteriores. Se Jesus é Senhor, o Senhor pode possuir o Senhor? Então peraí, continuando. E antes das suas obras mais antigas. Então ele está dizendo que o Senhor possuiu alguém. Então eu já não estou dizendo, não estou falando que Jesus, que é Jesus, é alguém, mas não é Jesus porque Jesus é Senhor, certo? Antes das suas obras mais antigas, continua. Desde a eternidade fui ungida. Então ele está dizendo, olha, eita Deus, peraí, o negócio já começou a mudar. A sabedoria. Aí ó, tá vendo? Desde a eternidade eu fui ungida. Ungida é marcada, é destacada, tá certo? Continua. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes do começo da terra, eu fui ungida. Eu fui Ungida. Só que se o artigo aqui é definido masculino no singular, porque em hebraico, tanto em hebraico quanto em português, o artigo vai ter que concordar em gênero, número e grau do substantivo. Isso é regra em português, sexta, sétima série. Agora, se eu tenho um artigo definido o e um substantivo masculino senhor, eu não posso ter aqui um substantivo senhora, se o artigo aqui é o. Então ele está falando que ele me possuía. Essa parte aí de novo que eu esqueci. O Senhor me possuiu no princípio, os seus caminhos. E antes das suas obras mais antigas. Eu fui ungida, né? Então o substantivo aí, unção ou ungida, não pode estar relacionado ao Senhor, por quê? Porque o artigo é definido, o artigo definido é masculino e o substantivo vai ser feminino. Então não bate. Ungida e não ungido não é Jesus, porque gramaticalmente não existe essa construção. Para ser Jesus eu tinha que ter, eu fui ungido. Até para dizer que estava falando de Jesus aqui. Então primeiro, o testemunho de Jeová vai abrir esse texto e vai falar, esse texto aqui está falando de Jesus. Pode ler, vai mandar você ler. Aí você faz essa pergunta para ele. Assim, mas você colégio, você estudou aonde? Só para me tirar uma dúvida. Porque o artigo tem que concordar em gênero, número e grau do substantivo. Mas aqui ele está falando, o Senhor me possuiu.
Mas como que o Senhor vai me construir aqui se o artigo é definido e o substantivo aí é feminino? Artigo masculino e substantivo feminino está por fora, é duas coisas diferentes. Continua. Antes de haver abismo, fui gerada. Ó, aí vai falar, antes de haver abismo eu fui gerado. Então quer dizer, se ele trabalhar essa questão aí do gerado e criado, vai dizer que ele foi a primeira criação, a primeira geração de Jeová. Antes de haver abismo eu fui criado, fui gerada. Tá certo? Mas tá falando de Jesus? Não. Continua. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Pode continuar. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando eu compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. Aí eu pergunto para vocês, o texto de Provérbios capítulo 8, versículo 22, está falando de quem? O Logos. Então peraí, a gente já começou a eliminar, né? Mas tem que descer um pouquinho mais, tá certo? Então pega isso aí, irmão. Pega isso aí. O título que eu estava falando. É. O chamado da sabedoria. Acabou. Então quer dizer, agora olha o contexto, porque isso aí dá uma mensagem poderosa. Se você for trabalhar, tirando isso aqui daqui, se você for trabalhar uma mensagem, for pregar uma mensagem, para falar de sabedoria, o texto fala assim, aquele que quer saber, a Bíblia fala, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá de bom grado, não é? A sabedoria foi a primeira criação de Jesus. Aí ele começa falando assim, ó, presta atenção, isso é muito forte. Antes de existir monte, antes de existir céu, antes de existir terra, no princípio da eternidade, ou seja, Deus existe aqui, Ele olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e fala assim, eu vou criar sabedoria. Isso é profundo, irmão. Sabe por quê? Porque com a sabedoria que Ele cria sabedoria, eu não vou falar isso aqui, não posso falar isso aqui. Não, esse foi agora, meu Deus. Não posso. Não, porque revelar tem que passar. Forte. Tem que ter nome. É forte. Então revela. Presta atenção. Quando Deus vai fazer o homem, Ele cria tudo, céu, terra, primeiro dia, segundo dia, luz, faz tudo. Mar, água, faz divisão, tudo. Aí vai criar o homem, certo? Já falei isso aqui. Aí Ele sopra nas narinas do homem, sopra. Aí a Bíblia fala que o homem se torna o quê? Antes do homem se tornar alma vivente, era só um barro, não era? Um boneco de barro. Parecendo aquele boneco bobo que fica na frente dos postos de gasolina quando quer fazer festa, chama a atenção de cliente para gasolina adulterada e fica dançando lá ainda. Aquele bonecão do posto, tá maluco? Tem aquela mão que ele tem? Parece aquele bonecão do posto. Mas aí o que acontece? O que acontece? Sopra. Quando ele sopra assim, o homem se tornou alma. Mas só que ele não era só um boneco. Só que depois que Deus soprou, ele começou a falar. Pensei que você ia dar um glória. Depois que Deus soprou, ele começou a andar. Glória a Deus, aleluia. Depois que Deus soprou, aleluia, ele começou a dar nome às coisas. Vou dar só um exemplo. Albert Einstein, um judeu, disse que, você conhece, né, a história? Albert Einstein disse, um judeu, que o homem, em um dia da sua eternidade, hoje eu ouvi que chegou a usar cerca de 150% do seu QI. Aí fizeram uma brincadeira comigo que eu não gostei. Pastor PH, no universo era só o Senhor e esse outro ser, porque eu não conheci mais ninguém. Falei, bom, me respeita, que falta de respeito é essa, rapaz? Que usar 150% do QI, se Albert Einstein disse que um ser humano usava 100%, só você está dizendo que eu uso 150%? Aí eu dei risada brincando, né? Porque a brincadeira de mau gosto, a coisa dessa, né, irmão? Pelo amor de Deus. Só que eu pergunto para vocês, se Deus criou a sabedoria e sopra, o homem era só um boneco. Quando Deus sopra, o homem levanta e passa a andar, a escutar, a falar, a ouvir. O que Deus sopra no homem? Salmo 111, verso 1. É isso, irmão. Da sabedoria. É isso. Só que aí depois você vem querendo assim, você vem falando, entendeu o seguinte? Só um minutinho. Se o homem quer sabedoria, peça a Deus que dá de bom grado. Deus que vai meter o pau em Salomão.
Mas Salomão não queria dinheiro, Salomão não queria nada. Ele olha para Deus e fala o quê? Eu quero sabedoria para cuidar de quem? Do teu povo. E Deus dá o que para ele? Sabedoria e mais o que? Eu estou dizendo, irmão. E Jesus ainda vem e diz assim: olha, Salomão foi o homem mais sábio. Ali eu acho que ele usava 200%. Porque o camarada olhar tudo, reino, ser filho de rei. Porque quem era o rei, o pai dele? O maior Melech, rei de Eretz Israel, até hoje, da terra de Israel, seu filho Salomão. Ele não precisava pedir dinheiro. Tem coisa que nós não precisamos pedir, porque Deus sabe, nós ficamos insistindo. E aquilo que nós precisamos, nós não pedimos. Só para você entender, irmão. O que ele pede? Senhor, eu quero sabedoria, porque tem um povo aí na frente, eu preciso cuidar desse povo. Então eu vou dar sabedoria para você cuidar do povo, e mais o dinheiro para você sustentar o povo também. E aí? E além do mais, você vai construir o templo. Ai, irmão, pelo amor de Deus, irmão. E aí? O que você me diz? Pode falar, Natália. Desistiu. Não, bom, professor, claro, fica à vontade. No título já diz, né? A sabedoria existe desde a eternidade. Aí. E aí nós começamos a ler sem ter o título. Exatamente. Outro. As já estavam no Isso. E posso falar mais? Sabe quem é essa sabedoria? A alma. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que a sabedoria é a alma? Se eu fosse entrar só nisso daqui. Eu falo da Senhora e fosse E aí tá ligado à igreja, né? Também. Se eu fosse ficar só aqui, só na alma, só na sabedoria, nós íamos uns 6 meses. Sabe por quê? Porque só para a palavra alma, que em hebraico é isso aqui, ó. Nefesh, que em grego é psirre. No caso, é errado a gente falar que Jesus é sabedoria, então? É errado falar, porque ele cria a sabedoria, porque a sabedoria é a alma. Então quando ele vai em hebraico ele fala assim, ó, vai Omer Elohim lenefesh hayam, e disse Deus, soprando em suas narinas o homem se tornou alma vivente. Nefesh, le nefesh hayam, preposição se tornou, se tornando alma vivente. Psique é aqui, ó, quando a pessoa está ruim, a pessoa deixa eu trabalhar lá primeiro. Só por essa palavra aqui eu tenho mais de 500 significados no hebraico. Mais de 500 significados. Só na Bíblia hebraica, uma hora ela é garganta, outra hora ela é boca, outra hora ela é buraco, outra hora ela é mente, outra hora ela é coração, outra hora ela é vida. Aí se eu pegar um significado, trabalhei com a questão da alma. Sabedoria é a alma. Se eu pegar a sabedoria como a vida, o homem só passou a ter vida depois que Deus soprou a alma, tá certo? Olha onde eu vou chegar. É profundo ou não é? Então só Deus existia. Ele era a vida. Só que para ele, eita, eu estou sentindo aqui a presença. Para ele criar algo fora dele, ele teria que criar algo que existisse fora dele. Ele vai criar a sabedoria. O que é a sabedoria? A vida. Ele cria uma vida à parte dele, que é justamente tudo aquilo que existe fora dele. É o lugar santíssimo ligado ao lugar santo. Exatamente. Um véu rasgado. Exatamente. Por quê? Porque aí pergunta e fala assim: como pode, o pessoal fica fazendo essas perguntinhas filosóficas que eu acho um absurdo. Como pode Deus criar uma pedra maior do que ele? Tem até, eu não lembro agora o filósofo que vai trabalhar isso. Não, Deus pode criar algo que é maior do que ele, mas ele não cria. Por quê? Porque nada é maior do que Deus. Deus não vai criar uma pedra maior do que ele. Por quê? Qual o propósito dele criar uma pedra maior do que ele? Deus está fora do espaço e do tempo, e tudo que existe está dentro dele. Então é isso aqui, ó. Veja só. Deixa eu dar o exemplo aqui. Vamos supor, estou tipificando Deus aqui, me perdoa, Senhor. Aí ele vai colocando para trás.
Vai colocando para frente, ó, vai indo para trás. Sabe o que é isso? Está tirando dele e colocando para fora. Só que ele tira tudo que existe e ele põe para fora, existe dentro dele. Porque nada no universo é maior do que ele. Porque ele é extra espaço e extra tempo e atemporal. Simples assim. Então quer dizer, sabedoria é a vida. Porque se Deus criou a vida, e eu estou falando de Jesus, Jesus aqui saiu de vilão para artista. Ele cria, ele é o criador, ele é o Senhor. Aí se você, aí já vamos entrar em contigo aqui no texto. Começa trabalhando aqui, Colossenses capítulo, versículo 15. Lê, a senhora queria perguntar, né? Desistiu de novo? Meu Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vai lá. Vou pagar aqui. Anota aí, tiver a dúvida, anota e pergunta, porque o negócio tá sério. E me deixa a barra do horário aí. Nós, depois eu...